Você não começou a investir e está se perguntando qual é a melhor época para começar. Fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar não só qual é a melhor época para começar a investir, como quais são os outros dois fatores que vão influenciar diretamente na construção do seu patrimônio. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos desses, se inscreve aqui embaixo no canal e curte esse vídeo aqui para me ajudar a continuar crescendo e produzir cada vez mais conteúdo para você. Vamos lá! Primeiro de tudo, você precisa entender quais são os três fatores que vão conseguir fazer você acumular mais patrimônio. Antes de apresentar os três fatores, eu vou te mostrar de maneira gráfica como é que esses três fatores afetam o acúmulo de patrimônio. Você precisa entender primeiro a fórmula dos juros compostos. Eu vou deixar a fórmula dos juros compostos aqui embaixo para você ver. E ela basicamente diz que o seu montante final ele vai depender do capital que você aplica, da rentabilidade que você consegue e do tempo que você mantém esse capital investido. E quanto mais aportes você faz ao longo do tempo, consequentemente, esse capital, esse montante de capital, ele vai ser cada vez maior. E como é que funciona os juros compostos? Ao invés de tentar te explicar, eu vou exemplificar para ficar mais fácil de você entender. Imagina que você tem R$1.000 e você consegue investir esses R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano. Ou seja, você aplicou esses R$1.000 em um investimento e um ano depois ele te rendeu 10%, ou seja, ele te rendeu R$100. Então, ao final de um ano, você tem R$1.100. A partir daí, como é que esses juros vão se comportar? Em vez dos juros incidir em cima dos R$1.000 que você aplicou inicialmente, ele vai incidir em cima de R$1.100. Ou seja, ao final do segundo ano, você vai ter R$1.100 mais 10% desse valor, ou seja, mais R$110. Logo, ao final do segundo ano, você vai ter R$1.210. E assim, conforme os anos vão passando, esses juros vão incidindo cada vez em cima do seu valor final, do seu montante final que você tem ali após os juros que você recebeu naquele ano. E como é que isso funciona na prática, né? Então, para isso, eu vou te mostrar aqui de maneira gráfica, como eu falei, como a rentabilidade, os seus aportes e o tempo que você investe vão influenciar diretamente na construção do seu patrimônio. Então vamos lá, como eu falei para vocês, eu vou apresentar gráficos aqui para mostrar como é que funciona o efeito dos juros compostos ao longo do tempo e como cada fator entre o tempo que você investe, a rentabilidade com que você investe e o tamanho dos seus investimentos, o tamanho dos seus aportes vão afetar essa curva de juros compostos, essa curva de crescimento do seu patrimônio. Então vamos imaginar aqui, hipoteticamente, o investidor 1 ele tem um investimento de R$15.000 por ano com uma rentabilidade de 5% ao ano. Então, ao final do primeiro ano, ele vai ter R$15.750. No segundo ano, ele vai pegar esses R$15.750 que ele já conseguiu no primeiro ano e vai somar com um novo aporte de R$15.000. Então, ele vai começar com um investimento de R$30.750 no segundo ano, uma rentabilidade de 5%, chegando ali na casa de 32.287. E assim o investidor 1 vai investindo R$15.000 por ano, somado ao montante final que ele tinha no ano anterior, durante 25 anos, com uma rentabilidade média ali de 5%. Então a gente pode ver que ao final de 25 anos, o investidor 1 ele conseguiu acumular R$751.700. Vamos agora para o investidor 2. O investidor 2 ele vai investir a mesma quantia que o investidor 1, durante o mesmo período de tempo, ou seja, durante 25 anos, só que ele vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Ele vai conseguir uma rentabilidade de 8% ao ano. Ele começou ali a investir em ações, em fundos imobiliários, em investimentos que traziam mais retorno para ele. Então a gente pode ver que o investidor que consegue uma rentabilidade maior, aportando R$15.000 ao ano, uma rentabilidade de 8% ao ano, ele já passa para R$16.200 no final do primeiro ano. Ele vai pegar esses R$16.200 do primeiro ano, vai somar com os 15.000 de um novo aporte, de um novo investimento, com uma rentabilidade de 8%, ele vai chegar ali na casa de R$33.700. E assim ele vai investindo 15.000 durante 25 anos, somado ao montante que ele tinha sempre no ano anterior. E ao final de 25 anos, você pode ver que ele conseguiu juntar um patrimônio de quase R$1.200.000. Ou seja, tomando um pouco mais de risco, com uma rentabilidade um pouco maior, ele conseguiu quase R$500.000 a mais do que o investidor 1. E agora vamos para o investidor 3. O investidor 3 ele vai ter a mesma rentabilidade do investidor 1, vai investir durante o mesmo período de tempo, só que ele vai ter aportes maiores, ele vai conseguir investir mais dinheiro ao longo desses anos.
Então ele investe o dobro que o investidor 1 e o investidor 2 investiam. Ele vai investir R$30 mil por ano. Com uma rentabilidade de 5%, ao final do primeiro ano ele vai ter 31.500. Mais uma vez, no segundo ano ele vai somar esse valor com os 30 mil do novo investimento dele, a mesma rentabilidade de 5%, ele vai chegar ali na casa de R$64.600. E assim ele vai investindo durante 25 anos, R$30 mil por ano, somados ao montante que ele já tinha no ano anterior, com uma rentabilidade de 5% ao ano. E você pode ver que ao final de 25 anos ele consegue um patrimônio de R$1.500.000. Ou seja, ele conseguiu acumular o dobro de patrimônio que o investidor 1 conseguiu, porque ele conseguiu trabalhar mais, ter uma renda maior e conseguir investir em valores maiores durante os anos. E agora vamos para o investidor 4. O investidor 4 ele vai investir exatamente o mesmo valor que o investidor 1, com a mesma rentabilidade que o investidor 1, só que ele vai investir por mais 10 anos, ou seja, ele vai investir por 35 anos. Então, no primeiro ano, ele investe 15 mil, tem uma rentabilidade de 5%, R$15.750 no final do primeiro ano. Ele soma esse valor no segundo ano aos 15 mil que ele vai investir novamente, com a mesma rentabilidade, chega ali em torno de R$32.300, ou seja, ele tem a mesma curva que o investidor 1 durante 25 anos. A partir do 25º ano, ele vai começar a ter um crescimento maior, porque o investidor 1 parou de investir e o investidor 4 ele começou a investir 10 anos antes que o investidor 1, digamos assim. Então, por investir 10 anos a mais, o investidor 4 vai ter quase o dobro do patrimônio do investidor 1, chegando ali na casa de R$1.400.000. Perceba que o investidor 1 ele demora 25 anos para conseguir R$750.000. O investidor 4 ele precisa de somente 10 anos a mais para conseguir acumular quase o dobro do patrimônio que o investidor 1. É esse o efeito que os juros compostos têm. Conforme o seu patrimônio cresce, se torna cada vez mais fácil e mais rápido para ele crescer ainda mais. Então, com menos da metade do tempo que o investidor 1 investiu para conseguir os R$750.000, ele conseguiu dobrar o patrimônio que ele tinha. E agora vamos supor o investidor 5. O investidor 5, ele juntou todas as boas práticas que os outros investidores tiveram. Ele começou a investir na mesma idade que o investidor 4, então ele começou a investir 10 anos antes que o investidor 1. Teve uma rentabilidade de 8% ao ano, ou seja, ele tomou um pouco mais de risco nos seus investimentos para conseguir ter uma rentabilidade maior. E ele trabalhou mais durante esse tempo também para conseguir fazer investimentos maiores. Então no primeiro ano a gente vê lá que ele tem R$30 mil, com uma rentabilidade de 8%, ele chega no final do primeiro ano com R$32.400. No segundo ano, ele soma esses R$32.400 que ele tinha com mais R$30 mil do novo aporte que ele vai fazer. Com a rentabilidade de 8% que ele conseguiu, ele foi ali para R$67.400 quase. Então, ao final de 35 anos, o investidor 5 ele consegue acumular um patrimônio de quase R$5.600.000. Tudo porque ele começou a investir antes, se arriscou um pouco mais para ter uma rentabilidade maior e trabalhou mais para conseguir fazer aportes maiores ao longo do tempo. E aqui a gente está supondo aportes constantes durante todo esse tempo, tá? O que normalmente não acontece, porque se você trabalha, você acaba sendo promovido, ou você pode fazer um bico, conseguir uma grana extra para conseguir investir cada vez mais. E agora que eu apresentei esses 5 gráficos para vocês, o que você pode concluir? Primeiro, em relação ao tempo. Quanto mais tempo você investe, maior o tempo que tem para o seu patrimônio crescer. Você vê que a curva começa a crescer mais aceleradamente ao final do seu período de investimento. Ou seja, se você investe por 5 anos só, por exemplo, você vê que o efeito não é tão grande, a curva não é tão acentuada. Ela só começa a se acentuar mais após os 15, 20 anos de investimento, que ela começa a fazer uma inclinação maior, o seu patrimônio começa a crescer cada vez mais. É o que a gente chama de efeito bola de neve. É o efeito dos juros compostos, os juros em cima de juros. A bola de neve, conforme vai descendo a montanha, ela vai crescendo cada vez mais rápido. E o seu patrimônio é a mesma coisa. Conforme o tempo vai passando e ele vai aumentando cada vez mais rápido também, por conta desse efeito dos juros compostos. E também em relação ao tempo que você investe, o meu conselho para você é: comece já, comece agora. Se você ainda não começou, dê o primeiro passo. O que a maioria dos investidores se arrependem depois que começam a investir é não ter começado antes. Foi exatamente assim comigo. Depois que eu comecei a investir, comecei a ver as rentabilidades que eu poderia ter
ver o meu dinheiro crescendo cada vez mais, meu patrimônio aumentando cada vez mais, eu me arrependi sobre todo o tempo que eu perdi sem estudar sobre esse assunto e quanto de patrimônio eu poderia ter acumulado nesse período. Então, se você ainda está em dúvida sobre investir ou não, meu conselho, mais uma vez, é comece agora. Em relação ao segundo fator, que é o tamanho do seu investimento, isso vai depender única e exclusivamente do quanto que você trabalha, o quanto que você consegue gerar de renda para conseguir fazer investimentos cada vez maiores. Quanto mais você conseguir aumentar a sua renda, mais rápido você vai atingir o seu objetivo de acúmulo de patrimônio. E o terceiro fator, relacionado à rentabilidade dos seus investimentos, você também precisa ter uma rentabilidade grande para você conseguir acelerar esse crescimento da curva de juros. Ou seja, se você investir apenas em renda fixa, por exemplo, um CDB, um tesouro direto, você não vai conseguir ter uma rentabilidade muito grande ao longo do tempo. Você vai ter sempre uma rentabilidade ali mediana. E se você quiser ter uma rentabilidade maior, uma rentabilidade acima da média, você precisa investir em ativos mais arriscados, em investimentos mais arriscados, em ações, em fundos imobiliários, em fundos de ações, fundos multimercados, algo que te traga um retorno acima da média, para que você consiga acelerar esse efeito dos juros compostos também com a sua rentabilidade. Lembrando sempre que você não precisa correr riscos desnecessários, você precisa controlar sempre o risco que você está correndo. Se você não tiver o perfil de investir em ativos mais arriscados, você não precisa fazer isso, você só precisa entender que vai demorar mais para você alcançar o patrimônio que você deseja. E o meu outro conselho que eu sempre costumo falar é não tenha pressa, você precisa se sentir seguro para investir. Não adianta você sair investindo de qualquer forma, porque a chance de você fazer uma besteira vai ser grande e você vai acabar se arrependendo e isso vai atrasar a construção do seu patrimônio. Ao invés de você ter uma rentabilidade positiva, você vai ter uma rentabilidade negativa. Você vai acabar tendo menos patrimônio do que você deveria ter ao final do tempo. Então, comece devagar, vai estudando e conforme você for se sentindo confiante, você vai investindo cada vez mais em outros tipos de ativos, em outros tipos de investimentos. Eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo onde eu falo os 5 passos que eu considero essenciais para você perder de vez o medo de investir e começar a investir com segurança. Foram passos que funcionaram muito bem para mim, então eu acredito que possa funcionar para você também. E pelo vídeo de hoje é isso. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo, se você sabia desse efeito dos juros compostos. E escreve aqui para mim também se você já investe, se você já investe, há quanto tempo você investe e se você não investe, por que você ainda não começou a investir. Deixa aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Um abraço e até a próxima.